Você treina, faz tudo certo e o seu músculo não cresce. Existem 5 pilares que sustentam a hipertrofia. E se você está comigo nesse vídeo, certamente você está pecando em um ou mais deles. O primeiro pilar que você pode estar cometendo falhas e isso está te custando caro é a alimentação. Ter hipertrofia, você precisa cuidar da alimentação de forma minuciosa. Você sabe quanto de carboidrato você ingere por dia e de proteína e de gorduras. Esses são os macronutrientes. E a hipertrofia nada mais é do que a construção de uma grande parede. E esses caras são os tijolos. Você precisa de proteína, precisa de carboidrato, precisa de gordura, tudo numa quantidade ideal para fazer com que o seu músculo cresça. Porque no final das contas, quando você vai para academia, faz todas as coisas, você estimula o crescimento muscular. Quando você come, você dá matéria-prima para o seu corpo produzir todo esse músculo que você quer. E errando nesses pontos, sim, você vai prejudicar de forma massiva a hipertrofia, o crescimento do seu músculo. Então vamos tentar descobrir agora se a sua alimentação tá bacana. Proteína. O que é proteína? Proteína é de ovo, de carne, leite. É frango. Por isso que o pessoal fala que os body comem muito frango, porque é uma proteína barata, entendeu? Lá, preciso de quanto de proteína? Você precisa de forma bem superficial. Tá? Esses números eles podem variar, mas você precisa de 2 gramas por quilo de peso de proteína. Realizito, você pesa quanto? 74. 74. Redondo a 75, o dobro disso, 150. 150 gramas de proteína por dia. Precisa ter controle de quanto de proteína que você consome durante o dia. Porque o músculo é chamado de proteína contrátil. Como é que você vai fazer síntese proteica sem proteína? Lá, eu não consigo comer tudo isso de frango, não sei o quê. Aí entram os suplementos. Por exemplo, o whey protein te ajuda nesse aspecto. Ele te facilita a ingesta de proteína. Porque comer proteína é difícil, mano. 100 gramas de frango tem em média 20 gramas de proteína. Vamos pegar o 150. Eu vou morrer comendo. Ele vai precisar aí de uns 700 gramas, 750 gramas de frango por dia. É quase 1 quilo de frango por dia. Como é que faz para comer tudo isso? Que isso, mano? Aí outras fontes de proteína vão ajudar. Lá e carboidrato. Carboidrato é mole. Você precisa aí de uma média, para ter uma hipertrofia bacana, uma média de 4 gramas de carboidrato por quilo de peso. Ranizito 75 vai dar uns 300 gramas de carboidrato. Arroz, macarrão, nossa, pão, tudo que é gostoso tem carboidrato. A galera fica empururucada porque come muito carboidrato até. O Rani salivou agora. Mas existem também aquelas pessoas da dieta low carb. Isso é um pecado. Por quê? O carbo muito baixo, ele é ruim até para influenciar em outros pilares que a gente vai trazer aqui. Aí tem a pururuca, a gordura. Não adianta eu falar para você, não, você tem que comer gordura. Você fala, firmeza, vou ali na barraca do pastel e pedir um pastel de carne. Vai ter a proteína da carne, o carboidrato da massa e a gordura do óleo. Não faça isso, porque é a gordura boa, a gordura que você encontra aí em peixes, azeite, oleaginosas, castanha. Essa gordura, ela é importantíssima para você, porque primeiro, ela tem várias funções no seu corpo, lubrificação de intestino. Você sabia que seu neurônio, ele tem uma parada no meio, uma gordurinha chamada bainha de mielina, que ela é feita de gordura. E se falta gordura, essa capa, esse isolante do neurônio, ele fica fraco e o seu raciocínio fica ruim. Lá quanto? 1 grama de gordura por quilo de peso, ou seja, Ranizito, 75 gramas de gordura no dia. Tá tudo bem, alimentação? Check. Porque esse é um pilar. Se você estiver errando nele, precisa construir. E esse segundo pilar, para fazer com que você construa músculo, é o pilar do treino. O treino, ele precisa volume e intensidade. Quando a gente fala de volume de treino, a gente está falando de quantas séries você faz. Quantas séries você faz por exercício? Não. Quantas séries você faz por treino? Não. Quantas séries você faz por semana? Os estudos recentes, eles levam em consideração o volume de treino por semana. Se eu não acertar isso, então o meu músculo não cresce. Não, porque tá faltando esse tipo. Intensidade. Intensidade é a maior possível. E quando eu falo possível, é para você. É uma intensidade que você consegue atingir, que você consegue entregar. E como é que a gente consegue transferir isso para o seu treino? Primeiro, você está fazendo o exercício na técnica certa? Tá fazendo a técnica perfeita? Está. Agora é o seguinte, você está indo até o seu limite, porque aí, se você estiver chegando no seu limite, você está chegando na intensidade máxima. O que é chegar no limite, Lala? É você chegar no que a gente chama de falha. O que é falha? Não conseguir continuar a série. Perceberam?
Tentei subir, não deu. Trouxa! Então, quando eu falo de alta intensidade, eu tô falando de você chegar no seu limite, com a técnica perfeita, num ponto que você não consegue mais fazer nenhuma repetição. E aí eu vou falar pra você de uma das coisas que estão dentro aí da metodologia NoReps, que é você não se preocupar mais em quantas repetições você tá fazendo, e sim o quanto de intensidade que você tá entregando para esse músculo. Então, vou fazer um teste da sua intensidade. Pra descobrir se a sua intensidade é alta ou baixa. A intensidade de ursinho de pelúcia é aquela intensidade marota, relaxada, bem bosta mesmo. É aquela intensidade que você começa a fazer a série e aí você chega no número X de repetições, você para. Independente se você sentiu, se não sentiu, se doeu, se não doeu, essa intensidade ruim. A intensidade urso bolado, mas ainda de pelúcia. A intensidade urso bolado de pelúcia é aquela intensidade que você faz ali, você começou a sentir o músculo arder. Aí quando a rosca começa a arder, você para, porque chegou na série ali, chegou na intensidade. Já dói, já, né, viado? Mas ardeu, já é alguma coisa. Qual é a intensidade que eu quero que você entregue pra mim? É aquela intensidade que você tá fazendo, você não tá preocupado com quantas repetições você tá fazendo. Você tá concentrado no seu músculo, no quanto que ele tá trabalhando. E aí você vai fazendo a série, o músculo começa a arder. Vai ardendo, vai doendo. Chega uma hora que você não consegue dar continuidade à série, porque o músculo morre. E morreu. Você chega no ponto que o músculo não consegue fazer mais. Aí você chegou na intensidade Super Saiyajin. Se eu fizer 3 séries com alta intensidade, vale mais do que 10, 15 séries com intensidade ruim. Então primeiro a gente ajusta a sua intensidade. Agora a gente vai começar a mexer com volume. E o volume mínimo para você começar a mexer com a situação é de 9 séries por músculo por treino, sendo no mínimo 2 por semana. Se você treina, por exemplo, peito, segunda-feira, quantas séries você tem que fazer ali? 9. Como que você distribui isso no treino? Não importa muito. Se você quiser fazer 9 séries de, sei lá, crucifixo máquina, você pode. Mas normalmente o que a gente faz? A gente diversifica, né? É tipo investimento em ações, né? Oi. E coloca 3 ali, 3 aqui, 3 lá, dá 9. Aí você repete isso na semana. Ou seja, você tem 9 aqui, 9 lá, são quantas? São 18. Aí você começou a entender o volume de treino. Você vai fazer isso com todos os grupos musculares. Aí sabe o que acontece com você? Você fala, ah, não, lá, eu tô fazendo isso aí. Você tá fazendo isso aí há quanto tempo? Porque esse volume, como eu disse e repito, é um volume inicial. Conforme você vai fazendo, seu músculo vai desenvolvendo. Chega uma hora que ele stop. Você atinge o que a gente chama de efeito platô, você dá aquela estagnada. Por que isso acontece? Porque o músculo se acostumou com o estímulo que você estava dando para ele. Então pode ser que o meu problema é que ele tenha se acostumado. Exatamente. Pode ser que simplesmente o treino que você faz hoje, você tá só fazendo para manter o músculo do jeito que ele tá. O segredo da hipertrofia, a ciência é categórica em dizer, é assistir o canal Laércio Refundido. O segredo da hipertrofia se baliza numa parada chamada progressão. Progressão é você ter um aumento progressivo de volume ou de intensidade. E eu te entrego tudo isso pronto num curso chamado Muscle 60D. 1 ano de resultados em apenas 2 meses. Porque tá tudo calculado de forma perfeita lá dentro. Tá tudo bem com o treino, porque a gente vai passar agora para um próximo pilar que vai construir mais músculo em você, que é o hormônio. O hormônio, ele faz o quê? O hormônio, ele sinaliza. O hormônio, ele fala, faça isso, faça aquilo outro. Quem tá mandando é eu. Então você pode ter todo um ambiente perfeito, mas se não tiver hormônio para sinalizar, a gente fala que os hormônios são grandes mensageiros do nosso organismo. Um dos hormônios que tem um papel fundamental na hipertrofia, principalmente do homem, é a famosa testosterona. E a testosterona, ela é produzida por uma matéria-prima que vem da gordura. Ou seja, lembra lá da alimentação? Às vezes a pessoa fala assim, pô, eu tô treinando e tal, o resultado tá meio xoxo. Vou no médico, vou ver minha testosterona. Aí o endócrino vê a testosterona dele. Sua testosterona tá normal. Mas a taxa de corte do exame, ela vai bater lá tipo 200 e pouco a 800 e pouco. Um médico normal, ele vai olhar, se tiver dentro desse número, ele vai falar pra você que tá supimpa. Mas pra performance não, pra crescer o músculo não. Então pode ser que a sua testosterona esteja dentro de um nível normal, porém ela não está boa o suficiente pra fazer com que você desenvolva a melhor forma possível. E agora? Só indo no médico mesmo pra conferir. A gente não consegue ajustar. Porque algumas pessoas podem falar assim, ah lá, mas como é que eu sei que a minha testosterona tá baixa? Eu só vou te falar que você vai sentir sintomas quando ela estiver muito baixa. Mas é muito baixa, tipo abaixo de 200. Muita falta de disposição, falta de libido. À noite, tainha, vinho
e muito sexy. Todos os pilares são muito importantes, mas ele só não é tão importante quanto o último, que a gente vai trazer daqui a pouco. E se você não está tendo um crescimento muscular, você está pecando certamente em um ou mais deles. Quando você treina, você agride o seu músculo. Mesmo porque, já dizia Nietzsche, o que não provoca minha morte me torna mais forte. Então, a gente quer ficar mais forte, a gente vai lá e a gente dá as cacetadas no músculo. Ele vai ser construído, mas ele precisa de tempo. Do tempo de recuperação, do tempo de descanso, do tempo regenerativo. Se você bater no músculo todos os dias, com muita intensidade, ele não vai ter tempo para se recuperar. Você tá com o seu músculo aqui, ó. Esse é o volume muscular. Aí você treina, você perde. O músculo cataboliza durante o treino. Aí, quando você descansa, ele volta. Gostou do efeito sonoro? Faz também aí. Eu não sei assobiar. Esse é o assumir do Rani. Você treinou, você perdeu o músculo. Aí você comeu, piriri, pororó, descansou, você recupera. E aí você recupera a ponto de super compensar. Vamos imaginar que você não dá esse descanso. Aí você treina, aí você treina, aí você treina, aí você treina. Ou seja, você ou pode entrar no sistema de treina, recupera e você não evolui, você não dá tempo dele subir, ou então pode ser que desça, suba um pouco, desça de novo. Caraca. E aí você vai perdendo o músculo. Que isso? Perder é muito forte. Aí você vira lá pra mim e vai falar assim, ah lá, já tô ligado nisso aí. Eu preciso descansar de 48 a 72 horas. Alguns anos atrás você falava isso, hoje não. Como é que eu sei que eu tô descansando bem, ou descansando um pouco, ou descansando muito? Existe um ponto que vai te ajudar. Se você for fazer o próximo treino e você sentir que o músculo não tem a mesma força que tinha no treino anterior, você não descansou o suficiente. E tudo influencia na recuperação. Os hormônios influenciam, a alimentação influencia, o treino influencia. E esse quinto pilar que eu vou trazer agora influencia gigante, que é o sono. Você pode achar que é uma coisa boba, mas não. O sono é o momento em que a máquina descansa. Eu falo descansa, o cérebro nunca para. Existem vários estudos relacionando prejuízos do sono relacionados à modernidade. Por exemplo, celular. Essas telas, elas trazem para o nosso cérebro uma mensagem que está de dia. Se está de dia, vai dormir? Não vai dormir. A evolução da espécie aprendeu isso. Tá de dia, acorda. Tá de noite, dorme. Que fofinho, dormir. Aí vai ter gente que vai falar assim, não, Lala, mas eu sou noturno. Fala, você é o X-Men também, né? Você é azul, tem pelo, some de um lugar, aparece no outro. Seguinte, existe um hormôniozinho fantástico. Esse hormônio ele é tão legal, que ele reduz gordura e aumenta músculo ao mesmo tempo. Caraca! Eu quero. Qual é o nome dele? Anabolizante. GH. O GH ele é liberado pelo seu corpo quando você faz um treino de hipertrofia intenso. Aí você começa a pensar, puta, uma coisa tá relacionada a outra, um pilar segura o outro. É isso! Só agora você quer ver outro momento que você libera muito GH? Quando você dorme de forma profunda, quando você tem um sono de qualidade, você libera GH, meu amor. O GH ele atinge pico às 11 da noite e ele começa a cair às 3 da manhã. Ou seja, às 11 da noite, seu corpo tá boladão pra produzir GH. E você tá fazendo o quê? Tá acordado. Você vai dormir, sei lá, 2 horas da manhã. Você demora mais ou menos aí uns 90 minutos pra atingir profundidade de sono pra conseguir liberar GH. Você chega a isso, sei lá, 3h30, 4 horas da manhã. O boladão de GH já acabou. O que você tá fazendo? Você tá não liberando um GH maravilhoso, lindo, magnífico, que o pessoal paga bem caro do GH por aí, viu? Mas pra você liberar bom GH mesmo, o sono tem que ser de quê, Rani? O sono tem que ser muito bom. O sono tem que ser de qualidade. Pra isso, é super interessante que você faça uma parada chamada higiene do sono. Esse vídeo aqui, ó, eu falo de sono, aprofundo a ideia e ainda trago pra você todo o processo de higiene do sono. Eu te garanto que você vai arrumar seu sono com o que você vai ver nesse vídeo e isso vai reverberar em tudo na sua vida, inclusive no seu humor, na sua compulsão alimentar e etc. São hábitos de sono que ajudam a ganhar massa muscular. Clica aí, você precisa disso.